Pois bem, vamos retomar. Talvez sejam projetados os slides aí, onde nós paramos, aquelas 3 marcas dos batistas. Para a gente, então, serei mais breve agora nessa segunda parte. Então, de tudo que nós dissemos até aqui, eu queria gastar esse restante do tempo agora falando sobre essas 3 marcas, né? Que é basicamente a ortodoxia clássica, o aspecto evangelical, ou evangélico dos batistas e essa defesa do credobatismo, né? Ou o batismo de crentes. Então, vamos lá. Ortodoxia. Os batistas estavam comprometidos com a chamada fé que foi entregue aos santos. O que é importante considerar? Embora haja um movimento de retorno até o século XVI, no sentido de que ali eclodiu uma obra de resgate da doutrina evangélica que se havia perdido, nós estamos em harmonia, nós batistas e as demais tradições evangélicas, com aqueles dogmas centrais que foram consolidados nos chamados concílios ecumênicos da igreja, no período da igreja antiga, né? Por exemplo, Niceia, né? Concílio de Calcedônia. Então, é importante isso. Então, os batistas, naquele momento, eles querem demonstrar, e o fazem documentalmente, eles querem mostrar, comprovar, que eles não são sectários, nem uma seita inventando um novo cristianismo. Então, doutrinas basilares como trindade, união hipostática de Cristo, né? Plenamente divino, plenamente humano, a autoridade das Sagradas Escrituras, enfim, várias doutrinas que são bem basilares e caras para nós, os batistas referendaram, tal como os reformadores o fizeram. Então, os batistas estão preocupados com a ortodoxia, porque naquele momento, observe, com essa liberdade, em certo sentido, que houve com a Reforma Protestante, houve uma pluralidade de seitas religiosas. E os batistas não queriam ser vistos como uma seita em desarmonia com a grande tradição cristã. Inclusive, esse é um livro que nós vamos publicar, Os Batistas e o Resgate da Tradição Cristã. Está no Prelo, logo, logo vai estar aí acessível aos irmãos. Mais de 400 páginas, editado por 3 grandes teólogos norte-americanos, uma série de ensaios mostrando isso, né? Aspectos, por exemplo, relacionados à ceia, batismo, liturgia, a perspectiva trinitária da fé, enfim, a relação com a tradição, um livro muito interessante. Então, primeiro elemento, a ortodoxia. E aqui tem um texto do Tom Eros, não sei se dá para vocês lerem, está pequenininho, mas eu vou ler. Os batistas estavam preocupados em demonstrar a todos os que suas convicções doutrinárias eram, desde o início, ortodoxas e, em grande parte, idênticas às convicções dos puritanos ao redor deles. Para fazer isso, procuraram os melhores meios disponíveis para provar que o entendimento deles estava realmente de acordo com as convicções de outras igrejas ao seu redor. Eles fizeram isso emitindo uma confissão de fé. Então, havia um estigma em relação aos anabatistas, que era um grupo bem heterogêneo, que ia do pacifismo de Menon Simas até o radicalismo de Thomas Muster, que provocou vários tumultos na Alemanha. Então, os batistas, nós não somos anabatistas. Nós estamos em harmonia com outras tradições, protestantes e tal. Então, isso está bem claro. E eles apresentam por meio dessa primeira confissão de fé, os particulares, né, em 1644. Repito, 2 anos antes da confissão de fé de Westminster. Agora, vejam isso aqui. O Reikin diz assim: a primeira confissão de Londres serviu bem aos batistas particulares durante as décadas de 1640 e 1650, quando o governo do parlamento, e depois de Oliver Cromwell, vitorioso nas guerras civis britânicas contra o rei Carlos I, proporcionou-lhes um grau de liberdade sem precedentes para evangelizar e plantar novas igrejas. Então, na metade do século XVII, já havia mais ou menos 50 igrejas batistas espalhadas na Inglaterra, e 7 na capital, Londres. E eles então quiseram deixar muito claro a ortodoxia e a perspectiva calvinista deles. Então eles não estavam em conflito com outras tradições, embora tivessem seus distintivos,
separação de igreja e Estado, a liberdade de consciência e também o batismo de crente, a membresia regenerada. Tanto é que essa confissão, com 51 artigos, eles receberam outras influências para escrever, mas 2 anos antes de Westminster, quando os ingleses se reúnem no parlamento, né, em Westminster, para produzir aquela magna confissão, havia uma questão: e esses batistas, quem são eles? Não é? São os anabatistas e tal? E aí havia uma preocupação por parte de alguns de demonstrar documentalmente que os batistas não eram hereges, que eles tinham os distintivos deles, mas eram crentes. E aí houve um cidadão, um doutor, que membro da Assembleia de Westminster, que ele se levanta e ele apresenta a confissão de fé de 1644 como uma prova cabal de que os batistas eram ortodoxos e calvinistas. Então, vou ler para vocês um documento importantíssimo do Dr. Daniel. Ele diz assim: se dermos crédito, tente imaginar isso, ele está na Assembleia de Westminster, tá? Se dermos crédito à confissão e ao seu prefácio, aqueles dentre nós conhecidos com o título, isto é, de anabatistas, não são nem heréticos, nem cismáticos, mas cristãos afetuosos, sobre quem, através de falsas sugestões, a mão da autoridade veio pesada, enquanto a hierarquia permaneceu. Pois eles nem ensinam o livre-arbítrio, nem decaem da graça, com os arminianos, nem negam o pecado original, com os pelagianos, nem rejeitam o magistrado, como os jesuítas, nem mantêm diversas esposas, como os poligamistas, nem uma comunidade de bens, com os apostólicos, nem andam nus, como os adamitas, muito menos afirmam a mortalidade da alma, como os epicureus, e com este propósito publicaram esta confissão de fé subscrita por 16 pessoas em nome de 7 igrejas de Londres. Isso é importante, isso é um documento. Qual a identidade dos batistas ingleses no início do século XVII? Está aqui. Não são pelagianos, não defendem livre-arbítrio, são calvinistas, não tem relação com os papistas, ou seja, quem está falando isso é um presbiteriano na Assembleia de Westminster, em defesa dos batistas particulares. Então, repito, documento. Há um historiador, tem uma obra que quase 1000 páginas, o Leon Macbeth. Ele diz o seguinte, deixa eu ver se é isso aí, não, infelizmente não está aí. É o seguinte: costumavam usar confissões não tanto para proclamar distintivos batistas, mas em vez disso para mostrar como os batistas eram semelhantes aos outros cristãos ortodoxos. Essa leitura dele é interessante pelo seguinte: os distintivos existem, estão lá nas confissões, mas a proposta, ou a intenção inicial era apresentar às outras comunidades cristãs que os batistas eram ortodoxos, calvinistas nas suas convicções, ortodoxos em relação à grande tradição cristã e calvinistas naqueles distintivos próprios das igrejas reformadas que surgem a partir do século XVI. E para apenas ler para vocês alguns extratos dessa confissão de fé, deixa eu mostrar aqui para ficar claro para a gente. Olha lá, o artigo 22, 23 e 24. A fé é o dom de Deus, produzida nos corações dos eleitos pelo Espírito de Deus, por meio de quem chegam a ver, conhecer e crer na verdade das Escrituras, e as excelências dela por cima de toda outra Escritura e coisas do mundo, porque manifestam a glória de Deus em seus atributos, e a excelência de Cristo em sua natureza e seus ofícios, e o poder da plenitude do Espírito em suas obras e operações, e assim podem descansar suas almas sobre a verdade que eles têm crido. Então, está argumentando, a fé é um dom de Deus. E as referências aqui, por exemplo, Paulo a Tito. A fé dos eleitos de Deus, Paulo diz claramente. Deixa eu voltar lá ainda. O artigo 23. O que tem a fé produzida neles, pelo Espírito, nunca podem totalmente cair. Perseverança dos santos. E ainda que muitas tormentas e inundações lhes fustiguem, não podem ser removidos aquele alicerce e rocha sobre a qual estão estabelecidos, ou melhor, serão guardados pelo poder de Deus para a salvação, donde gozarão da possessão que para eles foi comprada, estando seus nomes gravados nas palmas das mãos do próprio Deus. O que eles estão fazendo aqui? Defendendo uma coerência teológica.
Os chamados 5 pontos não foram aleatórios, há uma corrente dourada, elas estão conectadas organicamente. Então, estão defendendo ao mesmo tempo que a fé é um dom de Deus, concedido aos eleitos, e o mesmo Deus é quem preserva. Deus não apenas salva inicialmente, Ele preserva até o dia final. E eles encerram, então, no capítulo 24, dizendo o seguinte: esta fé normalmente, ouçam, é engendrada pela pregação do Evangelho, a palavra de Cristo, sem considerar nenhum poder ou capacidade do ouvinte, o qual está totalmente passivo e morto em seus delitos e transgressões. Assim ele crê e está convertido pelo mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Que coisa linda. Ou seja, está lá o homem morto, seus delitos e pecados. Ele ouve a pregação do Evangelho, chamado geral, o Espírito infunde fé salvadora, misteriosamente, o chama das trevas para a luz. Essa regeneração do coração é o que habilita o homem a arrepender-se e crer. A fé não é meritória, o homem tem que se arrepender e crer, mas quando ele se arrepende e crê, ele tem que ser informado que isso aconteceu não porque ele é mais inteligente ou mais esperto, mas é porque foi alvo de uma graça incompreensível e merecida. Nós não entendemos o mistério da eleição incondicional, mas o fato é, se você está salvo, você deve a sua salvação inteiramente a Cristo. Agora pense comigo, quando você entra numa casa, ou ainda há pouco passou por essas portas, o rapaz que está ali à porta, ele não mostra para quem está entrando o alicerce desse prédio, ele mostra a porta. Então o que é a porta do Evangelho? Arrependei-vos e crede. O primeiro sermão de Jesus, Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você entra, você tem que ser informado, você creu, você se arrependeu, mas sabe qual é o fundamento desse arrependimento e dessa fé? O fundamento é que você foi amado desde a eternidade. Em algum momento, o Espírito da graça alcançou seu coração. Então, essas verdades estão presentes aqui, na primeira confissão de 1644. Sobre isso a gente vai falar mais amanhã com a graça de Deus. Bem, eles também produziram a confissão de fé de 1689. Eu disse para vocês ontem que ela foi escrita, redigida em 1677. Mas, à época, a igreja era clandestina, né? Naquele contexto de perseguição. Mas aí acontece um congresso batista, entre os dias 3 a 11 de julho de 1689. É nessa ocasião que, então, esse documento magistral, que é a confissão de 1689, como ficou conhecida, é, então, apresentado ao público e, desde então, é um documento de grande influência no circuito batista. Quando os americanos abraçaram esse documento e rebatizaram de Confissão de Fé de Filadélfia, que era a capital dos Estados Unidos, a primeira capital, com algumas alterações, uns pequenos elementos ali, mas esse documento tem sido usado no decurso da história como um clássico documento da fé batista reformada. Então, os batistas consolidam sua posição no espectro reformado inglês. Para ler apenas um desses artigos, é esse aí não, deixa eu ver. Aqui, ó, o decreto de Deus, olha só. Deus não apenas designou os eleitos para a glória, de acordo com o propósito eterno da sua vontade, mas também preordenou todos os meios pelos quais o seu propósito será efetivado. Por isso os eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos em Cristo e chamados eficazmente para a fé nele, pela ação do Espírito Santo e no seu devido tempo, e são justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Ninguém mais é redimido por Cristo, chamado eficazmente, justificado, adotado, santificado e salvo, senão unicamente os eleitos. Então está lá um documento de 1689, na parte que fala sobre os decretos, claramente falando sobre essa ordem salutis, essa operação graciosa que Deus faz em favor do seu povo. Agora, qual é a aplicação para nós aqui, fazendo um corte mais direcionado? Nós precisamos resgatar essa herança teológica, não é? Confessional. Isso é fundamental para a saúde da igreja. Ouçam, com cuidados, porque uma igreja, um crente em específico, pode ser muito bom de teologia, pode subscrever dogmas, proposições teológicas importantes, mas ainda assim não ter o coração aquecido. Então você não é chamado para ser uma biblioteca ambulante, dominando todos os temas da teologia,
essas coisas têm o seu valor, mas a gente precisa ornamentar a doutrina com uma vida de afeição por Cristo. Lembra quando Jesus se dirige, por meio de uma carta enviada por João a uma igreja em Éfeso? Aquela igreja era ortodoxa, aquela igreja era missionária, aquela igreja tinha muitas qualidades, mas Cristo diz: eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o mais importante, suas afeições por mim. Então, a gente não precisa abandonar a teologia, muito pelo contrário, a gente precisa da sã doutrina, mas essa sã doutrina, dizia Calvino, é sã porque promove saúde. Então a gente precisa manter unido o que Deus casou, doutrina e vida, a teologia e afeições pelo Senhor. Então, uma tentação muito comum no circuito reformado desde lá atrás é o escolasticismo protestante. Se ufanar de conhecimento, fazer treta na internet, botar dedo na cara de pastor para saber dizer que sabe mais, isso não é um bom sinal. Quanto mais você conhece do Evangelho, quanto mais você conhece da doutrina, da grande tradição cristã, aquilo deve quebrantar o seu coração, colocar você mais disposto a servir a igreja e amar o Senhor. Então, isso é importante dizer. Agora, hoje nós temos um cenário no Brasil que está buscando fazer, em alguma medida está fazendo, né? Um duplo de serviço. Nós temos aqueles que fazem subtrações às Escrituras e os que fazem adição. Quem são os que fazem adição? São aqueles, como tantos outros no decurso da história, os nomes mudam, mas são aqueles que dizem ter experiências espirituais, mas quando são contestados, olha, essa experiência não tem respaldo bíblico, mas eu senti no meu coração. É aquela coisa, não é? O arrepio, o sentir no coração, aquele culto sensitivo. E isso às vezes é colocado no papel, né? Livros escritos a partir de experiências que não se fundamentam nas Escrituras. Há alguns anos atrás, uma senhora, por nome Rebecca Brown, escreveu um livro, Divina Revelação do Inferno. A Bíblia fala muito pouco sobre os pormenores do inferno. Mas essa mulher teve uma revelação de como é o inferno. E vendeu tanto livro que ela falou: esse negócio é bom. Eu vou fazer agora Divina Revelação do Céu. Se falando do inferno eu vendi, se falar do céu, acho que vende mais. Isso é adicionar. E tem muita gente adicionando coisas às Escrituras. E quem são os que estão fazendo subtrações? O liberalismo teológico, por natureza, subtrai as Escrituras. Isso aqui não, isso aqui não, isso não, isso não. Ou seja, é uma Bíblia conveniente e o indivíduo se ufana de supostamente ter autoridade para colocar algumas passagens bíblicas de lado, né? Isso é um problema. Só para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, razão pela qual os reformados quiseram colocar as balizas para que não houvesse desvios, a confissão de fé da igreja reformada na França, a confissão galicana, 1559, uma pena que o evangelho na França não floresceu, parte disso por conta da fatídica noite de São Bartolomeu, a família Médici, enfim. Mas vejam esse documento, olha só: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo ou diminuição ou mudança. Acréscimo, diminuição ou mudança. Colocou a baliza. Você não pode acrescentar, nem subtrair, nem alterar. E aí prossegue: por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem milagres devem contrapor-se a estas santas Escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. O que é que esses irmãos estão fazendo? Estão dizendo documentalmente, por meio de uma confissão: não podemos subtrair nem adicionar nada às Escrituras. E na tradição batista, em particular por meio dessas confissões de 1644 e 1689, os batistas estão reverberando isso. Se você pegar os capítulos sobre as Escrituras, eles vão, em outras palavras, basicamente dizer a mesma coisa. Então, fica aqui para nós um grande incentivo: manter a ortodoxia, manter essa herança teológica testada pelo tempo. Trindade, meu irmão, está tudo posto lá. À luz de muita reflexão,
ancorado nas Escrituras, nós não precisamos fazer nada além daquilo que já foi definido nos concílios lá atrás. Só para citar um exemplo, então a gente precisa manter uma igreja fiel no que tange a sua ortodoxia. Um outro distintivo que os batistas apresentam, eu vou chamar de evangélico, né? O evangelical. Eles creem no evangelho da graça. O termo evangélico, né? Tão desgastado, né? Em alguns círculos eu nem me apresento como evangélico, eu sou protestante, ou batista, dependendo do lugar. Porque evangélico é uma palavra que foi esvaziada no conteúdo. É tanto erro doutrinal, são tantos problemas morais, que é uma palavra desgastada. E no Brasil, muitos evangélicos imiscuídos em política partidária, então, é tanta situação complicada que é uma palavra esvaziada. Mas a história dessa palavra é linda. Essa palavra é cunhada e usada a partir do século XVI. O Michael Horton, nos seus livros, fala sobre isso. Então, quem eram os evangélicos? Eram os calvinistas que tinham abraçado o evangelho e que afirmavam a justificação pela graça mediante a fé somente. Isso é ser evangélico, é abraçar o evangelho. Mas, infelizmente, muitas pessoas que dizem ser evangélicas não conhecem o evangelho, né? E João Calvino, ele escreve uma carta ao cardeal Tiago Sadoleto, e nessa carta, até o presente momento, eu não encontrei um resumo mais adequado do que o Calvino fez nessa carta a Sadoleto. Vou ler para vocês esse resumo, está aí, ó. Uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência Ele pagou nossas transgressões, por seu sacrifício aplacou a ira divina, por seu sangue lavou os nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si a nossa maldição e por sua morte fez expiação por nós. Asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor de suas obras, mas por misericórdia gratuita. Quem discordar disso fica sob suspeição se é cristão. Você pode não concordar com João Calvino em alguns aspectos da sua teologia, mas nesse particular aqui, esse texto é uma síntese do que é o Evangelho. O Evangelho não é o que você faz para ser salvo, o Evangelho é o que Cristo fez. O amor, a medida do amor de Deus é amar sem medida, dizia Santo Agostinho. Portanto, não é a ideia de que fiz coisas boas, Deus passa a me amar mais. Cometi alguns erros, Deus está amando menos. O amor de Deus é constante, perfeito, na medida certa. Deus nos amou apesar de nós. E o que Cristo fez naquela cruz é suficiente, definitivo e cabal para a nossa redenção. Então, o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia. Deus, em Cristo, salva o pecador. Ele é o nosso cordeiro, Ele é a nossa expiação, Ele é o nosso representante, é o nosso vigário. A morte é substitutiva, penal e vicária. Portanto, isso é ser evangélico. Os batistas, se você pega esses documentos, eles estão pregando isso. Esta graça soberana não é o pó mágico lançado sobre a cabeça do indivíduo para que eventualmente ele agora esteja habilitado para fazer por merecer. Porque se você pegar os documentos dos Romanos, eu tenho lá o Concílio de Trento, o Catecismo de Trento, perdão, está escrito documentalmente na Igreja Romana, na sua teologia, que a salvação é pela graça. Qual é o distintivo entre o evangélico e o romano? É que para nós aquela palavrinha faz diferença. É pela graça somente. Não é graça mais obras, mais penitência, mais participar do culto, mais ofertar, mais fazer missões. Não é nada disso. Isso é resultado da graça em operação. Mas você é salvo somente pelo que Cristo fez naquela cruz. É a base e a fonte dessa salvação é a graça inexplicável, bendita e maravilhosa. Então, o batista, ele é evangélico no sentido pleno dessa palavra. Agora, vejam vocês, século XVIII, um missionário anglicano, curiosamente, evangélico anglicano, ele está indo para a Pérsia, onde hoje é o Irã. Ele era um filólogo muito competente, um jovem brilhante, o Henry Martin, e o navio faz uma parada aqui em Salvador, à época, capital do Brasil monárquico, e por 15 dias ele fica no Brasil, e ele, como um bom inglês metódico, ele anota no seu diário as observações sobre o Brasil.
E ele disse uma coisa há mais de 250 anos sobre o Brasil, que continua sendo uma realidade. Entre outras coisas, ele disse o seguinte: há no Brasil muitas cruzes andando pelas ruas de Salvador. Ele viu nas igrejas, nos cemitérios, nas repartições públicas. No Brasil há muitas cruzes, mas os brasileiros ainda não conhecem a mensagem da cruz. E sabe o que é mais triste? Há muitos evangélicos que não conhecem o evangelho, que não conhecem a mensagem da cruz. Igrejas lotadas de gente carentes do evangelho. Há muitos batistas perdidos porque não conhecem o evangelho. Eles abraçaram uma religião dominical. Isso é triste. É por isso que quando nós afirmamos que é necessário um retorno às Escrituras, um retorno ao Evangelho, um retorno a essa herança teológica, não é um hobby, não é uma diversão, não é um entretenimento, é uma questão de vida ou morte. Então a gente precisa olhar para essas publicações, para essa bênção que nós estamos tendo hoje no Brasil, a quantidade de bons livros, né? E se hoje você tem um entendimento mais adequado do que tinha ontem, isso é a graça de Deus, porque não muito tempo atrás, num passado não tão distante, parte significativa dessas obras não estava disponível em língua portuguesa. E hoje nós temos bastante material, mas há muitos irmãos nossos que continuam sinceros, zelosos, mas sem entendimento. Então, uma marca distintiva ou a perspectiva evangélica, o evangelho. Uma terceira marca, a eclesiologia distinta, o batismo de crentes. Então, os batistas do século XVII e as gerações subsequentes levaram adiante essa herança que eles receberam, excetuando os artigos distintivos sobre governo da igreja, sacramento, no caso ordenanças, que é uma eclesiologia distintiva, né? Se você, por exemplo, tirar de uma igreja batista o batismo de crentes por imersão, você desconfigura ela completamente. Qual é a distinção entre uma igreja congregacional e uma igreja batista? O batismo de crente por imersão. Se você tirar o batismo de crentes por imersão, aquela igreja se torna uma igreja congregacional. Então, esses elementos distintivos são características de uma igreja batista plena. Pois bem, vou ler para vocês, para caminhar aqui para o final, é a parte do Calvino. Bem, esse aí é a confissão de fé de 1644, a primeira vez em que é citado documentalmente é batismo por imersão. Ouçam, o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Então, observe, cada palavra aqui foi posta depois de muita reflexão. Se você observar aqui, eles estão botando no papel o que caracteriza uma igreja batista desde sua gênese. E aí, no artigo subsequente, está escrito: somente pode ser submetidos a esta ordenança quem? As pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O elemento externo a ser empregado nessa ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a devida administração dessa ordenança é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. A primeira vez que um batismo por imersão acontece em 1638. 6 anos depois o documento é escrito, então eles colocam no papel. É assim que nós cremos. O batismo é uma ordenança, foi instituída por Cristo, não é invenção disso da igreja. O batismo deve ser precedido por uma pública profissão de fé, que deve convencer o ouvinte para o qual o indivíduo testemunha o seu arrependimento e fé. O batismo é um sinal externo do que já aconteceu, não é ex opere operato, é um sinal de algo que o Espírito já fez no coração do indivíduo. A pessoa deve ser submetida ao batismo, e o símbolo é a água, por imersão. Ele está falando de conteúdo e forma. Isso aqui é uma característica de uma igreja batista. Esse tratado que ainda há pouco mostrei para vocês, do John Orcutt, ele vai falar claramente sobre isso. Fonte primária. E o John Gill, sobre quem falaremos amanhã exaustivamente, na parte da manhã, ele fez uma defesa vigorosa do batismo
de crentes por imersão. O John Gill foi um gigante, o maior teólogo batista de todos os tempos, um gigante, o John Gill, infelizmente ainda pouco conhecido também. Então, essas igrejas todas estabeleceram esses princípios, que são marcas distintivas: ortodoxia, a pregação do evangelho da graça somente e a membresia regenerada. Uma aplicação final aqui para a gente. Nós precisamos pregar o evangelho. Se tem uma coisa que está no DNA do povo batista, é a pregação do evangelho. Nós somos uma igreja que tem crescido bastante. Eu costumo dizer, lá no Rio, que nós somos um grande oceano no Brasil, com um palmo de profundidade, mas somos um grande oceano. Muitas igrejas batistas, são mais de 2 milhões. 15 mil igrejas e congregações, é muita gente. E nós precisamos continuar pregando o evangelho, para que mais brasileiros ouçam as boas novas do que Deus fez em Jesus Cristo, para nos salvar. A pregação é o instrumento através do qual Deus chama o seu povo. Na contramão do que algumas pessoas pensam, o calvinismo não arrefece a evangelização. E o que é impressionante é que quando a gente olha para a história, os maiores missionários eram calvinistas. É impressionante, é impressionante. Século XVI, quem foram os primeiros missionários que aqui desembarcaram? Huguenotes franceses enviados por João Calvino. Produziram a primeira confissão de fé das Américas, a confissão da Guanabara, ali no Rio de Janeiro, onde hoje fica a Escola Naval. Tem um monumento lá. 5 deles foram martirizados. O primeiro culto no rito protestante e ministração da ceia também aconteceu naquele período, 1557, lá no Rio de Janeiro. Missionários enviados por Calvino, 14 deles enviados para cá. Século XVII, quem chegou aqui e plantou as primeiras igrejas protestantes no Nordeste? Os reformados holandeses. A primeira igreja evangélica no Brasil é uma igreja potiguar. Quem aqui já ouviu falar de Pedro Poti? Um índio convertido à fé cristã, foi para a Holanda, estudou hebraico, teologia, voltou, evangelizou, plantou igrejas. Aqui, Nordeste. Pastor João, a marcha desses irmãos que saíram dali da região do Recife, até a fronteira entre o Piauí e o Ceará aqui, mais de 700 deles numa marcha, e desapareceram. Quem conhece a história dessa igreja evangélica? Século XVIII. Século XVII, com os holandeses. O século XVIII se torna um período de trevas, não há presença de nenhum protestante no Brasil no século XVIII, era proibido um protestante pisar no Brasil, por ordem estatal, nem comerciante podia, e começa então a abertura em 1810, com quem? Com João VI, a abertura dos portos, as nações amigas, no caso os ingleses começam a chegar, e mais à frente as missões protestantes, metodistas, presbiterianos, congregacionais, batistas, e o evangelho começa a florescer. Nós precisamos pregar o evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque há uma via média que a gente tem que perseguir. Por um lado, existem aqueles que querem alargar a porta estreita. Evangelizar não é alargar a porta estreita, não é fazer concessões. Você precisa pregar o evangelho com pureza, com integridade. Agora, o que me deixa impressionado, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, reformadas e mirradas não crescem. Meu irmão, se o evangelho está sendo pregado, o crescimento vai acontecer naturalmente. A força pujante do evangelho. Igrejas saudáveis crescem. Então a gente precisa fazer isso. E a admissão de novos membros numa igreja batista precisa ser criteriosa. Não é porque o indivíduo levantou a mão, sentiu-se bem no contexto de um culto e tal, tem que ter critério. Daí não é uma inovação, as chamadas classes de membresia, para avaliar com critério se aquela pessoa de fato experimentou o novo nascimento, se aquela pessoa de fato ama o Senhor, se aquela pessoa de fato dá bom testemunho da obra do Espírito na sua vida, para que ela seja batizada, integrada à vida da igreja, ou se estiver chegando de outra igreja, também passar pelos mesmos critérios para que haja saúde e a igreja possa avançar. Esses distintivos da ortodoxia, da pregação do evangelho e desses elementos distintivos de uma igreja batista precisam ser
observados. E qual é o fenômeno que acontece? O crescimento da igreja. É impressionante como o evangelho é suficiente para promover o crescimento saudável da igreja, né? Em todos os lugares onde está acontecendo uma revitalização genuína de igrejas batistas, isso se deve à pregação do evangelho. Estou falando de um crescimento saudável, testado pelas escrituras. Eu quero encerrar lendo uma fala de Spurgeon, né, que é talvez o maior expoente aí, o príncipe dos pregadores e dentro dos batistas, né? Olha o que ele diz, e isso nos encoraja. E assim eu termino. As antigas verdades que Calvino pregou e que Agostinho pregou são as mesmas verdades que eu prego hoje em dia, pois de outra maneira eu estaria sendo falso com a minha consciência e o meu Deus. Não posso alterar a forma de uma verdade. Para mim, não existe expediente de aparar as arestas difíceis de uma doutrina. O evangelho de John Knox é o meu evangelho, e esse evangelho que trovejou em toda a Escócia deve trovejar também por toda a Inglaterra. Que coisa linda. Agora, alguém pode acusar Spurgeon de não ser um evangelista, de ter uma igreja mirrada, de não ter um ministério referência para outras igrejas? Não. Agora, o que tinha ali? Luz e fogo. Um homem da palavra e um homem cheio do Espírito, um homem de oração, um homem piedoso, um homem que pregava, embora soubesse que não está no poder dele converter o coração do homem, o desejo estava presente no coração. Orar pelo ouvinte, pregar o evangelho, ensinar com paixão, isso falta em muitos circuitos reformados. Então a gente precisa coordenar as duas coisas, uma boa teologia e ao mesmo tempo piedade, afeição por Cristo, um coração rendido ao Senhor, para que a igreja possa ser uma referência para tantas outras, que aí estão buscando caminhos alternativos, labirintos, que podem até promover um crescimento numérico, mas por vezes falta consistência teológica e vida, porque essas duas coisas estão juntas, andam de mãos dadas. Que Deus nos abençoe, espero vocês amanhã. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, pela bênção de estarmos reunidos aqui, diante de Ti, como irmãos e irmãs em torno da Tua palavra. Te damos graças porque podemos parar e olhar para trás e ver esta grande nuvem de testemunhas, homens notáveis, que certamente tinham suas fraquezas e limitações, mas com os quais podemos e devemos aprender muito. Te louvamos por aqueles que derramaram suor, lágrimas e por vezes sangue, por amor ao Senhor e à sua palavra e por verdades inegociáveis. Queremos fazer essa leitura retrospectiva com o objetivo correto de aprender com eles e aplicar em nosso tempo essas verdades para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, os irmãos aqui, cada um dos seus servos, e ajuda a igreja no Brasil, não apenas os batistas, mas as igrejas do Senhor neste país, a serem fiéis à tua palavra, ortodoxas, evangélicas no sentido pleno da palavra. Cristo é suficiente. Permita que em cada púlpito haja um arauto da graça anunciando o que o Senhor fez por meio de seu Filho Jesus Cristo. E que sejamos, Senhor Deus, instrumentos para abençoar outras vidas por meio da tua palavra que nos alcançou. Obrigado por esse tempo, pela oportunidade de conhecer um pouco mais para melhor te servir. Despede-nos em paz, dá-nos a tua graça, por teu Filho Jesus oramos. Amém.